boa tarde. Muito boa tarde. Um incêndio que atingiu um galpão de reciclagem no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, no último domingo, deixou trabalhadores da comunidade em situação complicada. Com pouco espaço para receber os resíduos, eles ficaram sem renda e necessitam de ajuda do governo e dos moradores da capital. Onde antes havia resíduos que podiam ser reciclados, agora só há lixo. Um amontoado retorcido de plástico, ferro e vidro, que já não garante o sustento dos catadores. São 6 homens e 17 mulheres, quase todas elas responsáveis pelo sustento da família. A gente ficou desesperada, né? Porque me avisaram na hora e a gente veio, estava tudo queimado, a gente se desesperou. Uma chorava porque como é que ia comprar o gás. Eu chorava como é que eu vou pagar minhas contas. Como é que eu vou levar o sustento para casa? Todo mundo chorava pelo mesmo motivo. Os trabalhadores dizem que o incêndio foi um ato de vingança por causa de uma briga entre um catador e uma gangue vizinha. Além de destruir o material que serviria para uma semana de trabalho, as mesas e mais de 60 bombonas foram destruídas. A prensa para fazer os fardos não funciona porque a fiação elétrica estragou. Nós perdemos o único 2 caminhões que a gente tinha ganhado, né, de reciclagem, que era para semana. Nossas mesas, nossas bombonas, né, a fiação das prensas, que tem um pouquinho que desse para nós prensar não vai dar, que não tem fio, não tem luz. E tudo, a gente perdeu tudo, os materiais que podia vender, né? De caco, de ferro, assim, de material, não, perdemos tudo. O Departamento de Limpeza Urbana vistoriou o local e fez a limpeza do galpão e garante que os resíduos vão voltar a ser entregues. As recicladoras dizem que é possível voltar a trabalhar e pedem ajuda. A telha, cimento, tijolo, essas coisas, doações, tudo que vem tá bom para nós, tá? E madeira para poder recuperar? Sim, as mesas também, as bombonas da gente que a gente perdemos. A Polícia Civil investiga o fato. Uma perícia preliminar constatou que o incêndio foi criminoso. Um dos pontos históricos da capital, o viaduto Otávio Rocha, teve hoje uma ação para alertar a comunidade sobre a importância da obra. O grupo Tapete Verde, que conta com especialistas da chamada economia criativa, defende a transformação de áreas azuis em parques públicos temporários e organizou a manifestação no centro. Arquitetos e outros profissionais consideraram o viaduto um marco fundamental da modernização de Porto Alegre no começo do século passado. Por isso, querem projetos que melhorem os cuidados e valorizem este patrimônio da cidade. Assim, realizaram atividades de integração com a comunidade em torno dele. E os parques da Redenção e Marinha do Brasil devem aprimorar o monitoramento eletrônico. A Prefeitura da capital assinou nesta quarta-feira um acordo para a instalação de mais câmeras. No momento da assinatura do termo de execução do projeto, o secretário de Segurança da capital disse que as obras terão início em até 5 dias e que as 2 áreas vão se tornar mais seguras. Principalmente na prevenção, né? Porque nós poderemos visualizar e essas câmeras com o sistema que possui, elas vão dar sinal se algum fato está ocorrendo naquele local que saia da normalidade. Então isso trará sim maior segurança e melhor acolhimento pelo parque às pessoas que ali acorrem. Há mais de um ano, a Prefeitura garantiu o financiamento do projeto no valor de R$ 1.700.000 junto ao Badesul. Aqui no Parque Marinha do Brasil já existem 6 câmeras, mais 9 devem ser instaladas. Tanto aqui quanto na Redenção, o prazo para a instalação do sistema é de 4 meses. Na Redenção, 5 câmeras estão em funcionamento. Com a nova proposta, serão mais 21 pontos monitorados. A instalação elétrica e de cabos será realizada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Procempa. A Guarda Municipal vai realizar o vídeo monitoramento tanto na central quanto no Centro Integrado de Comando. O monitoramento capta as imagens nos parques, leva até o Centro de Controle, nosso SEIC, que também disponibiliza ao Centro Integrado do Estado. Então, há uma parceria entre o município e o governo do Estado na parte de segurança. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até 75 dias para entregar os novos equipamentos. Em Porto Alegre, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Por causa da frente fria, a temperatura começa a cair. Faz mínima de 12 e máxima de 20 graus. No Vale dos Sinos, tempo fechado e chuvoso com possíveis trovoadas. Em Novo Hamburgo, máxima também de 20 graus.
No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 21 graus em Tramandaí. Justiça Eleitoral define critérios para a propaganda de rua no BRIC da Redenção e na esquina democrática da capital. As regras foram apresentadas aos partidos em reunião realizada nesta terça-feira. No BRIC, a campanha será permitida das 8 da manhã às 8 da noite, somente aos sábados e domingos. Já na esquina democrática, a ocupação está autorizada de segunda a sexta, entre as 8 da manhã e as 10 da noite. Os partidos ficarão responsáveis pelo recolhimento da propaganda considerada irregular. Uma comitiva do governo gaúcho está na Argentina, fechando acordos em diferentes áreas. A criação de um novo polo de expressão do Mercosul e a cooperação científica estão entre os principais motivos da viagem. Em visita ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva em Buenos Aires, o governador defendeu o fortalecimento das relações econômicas, científicas e tecnológicas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Há uma oportunidade muito rica e muito grande de integração de interesses no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, com todo o mundo acadêmico, empresarial, tecnológico da Argentina, para o desenvolvimento econômico, mas também para a integração com a sociedade. O governo gaúcho acredita que, com maior autonomia para fechar acordos bilaterais regionais, o bloco econômico será fortalecido e esses acordos poderiam resultar em crescimento para o Estado. Além do governador, secretários e outros políticos, representantes empresariais e de entidades de educação também fazem parte da comitiva. A viagem segue até quinta-feira. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Passo Fundo, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 20. Na região noroeste, tempo fechado e chuvoso. Em Ijuí, mínima de 13 e máxima de 23 graus. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de morango no país. A produtividade média por hectare é de cerca de 32 toneladas. Em Ijuí, na região noroeste do estado, uma família cultiva o fruto há 30 anos. Eles buscam novas alternativas de plantio para aumentar a produção e colher durante todo o ano. Detalhes na reportagem da TV Ijuí. A família Miller é das pioneiras da região no cultivo do morango semi-hidropônico. Eles cultivam a fruta há 30 anos, mas o plantio era feito no solo. Há aproximadamente 7 anos, Márcio Miller decidiu seguir com o cultivo que aprendeu com o pai. Mas o jovem decidiu estudar e pesquisar buscando novas tecnologias para o melhor resultado. Márcio trouxe a novidade do cultivo de morangos em estufas para a região, em um sistema parecido com a hidroponia, o cultivo sem solo. Hoje o investimento do plantio de morango, ele é um investimento alto. Tu tem que diluir ele durante 4, 5 anos, a tua estrutura, né? Nós estamos plantando, a gente planta a muda, deixa 24 meses, né? Então, o investimento inicial é alto, né? Mas ele compensa por tu produzir 24 meses com a mesma muda e a estrutura com 5, 6 anos. Tu consegue fazer os plantios em cima da sacola, né? 5, 6 anos. Então ela diminui o custo a longo prazo, né? Os meses de agosto, setembro e outubro são de abundância do morango. A fruta está na época de colheita, mas a família Miller, com o sistema implantado, consegue oferecer ao mercado morangos durante os 12 meses do ano. Na propriedade, chegam a colher mais de 600 quilos de morango em uma semana. Veja daqui a pouco. Levantamento nacional aponta queda nos preços dos aluguéis imobiliários. E em instantes, penhor de joias na Caixa Econômica Federal cresce 11% no primeiro semestre. Está findando meu tempo
a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força... Na fronteira oeste, quarta-feira com tempo instável. Pancadas de chuva à tarde e tempo firme à noite. Em Uruguaiana, máxima de 24 graus. Em São Borja, tempo encoberto com chance de chuva a qualquer hora. Mínima de 14 e máxima de 25. Em Alegrete, após manhã chuvosa, tarde de céu claro. Máxima de 24 graus. A Secretaria da Saúde anunciou o pagamento de 182 milhões de reais para os hospitais do Rio Grande do Sul. Desse total, 122 milhões são recursos do Tesouro do Estado e os outros 60 milhões são repasses federais. Os pagamentos compreendem a produção hospitalar normal do mês de julho, incentivos estaduais e cerca de 20 milhões em dívidas com as instituições. Nesta época de crise financeira, a compra de um imóvel está muito difícil para a maioria dos brasileiros. Mas os números de uma pesquisa de mercado que indicam uma queda nos preços dos aluguéis podem renovar as esperanças de quem está procurando um novo lugar para morar. João Carlos veio até a imobiliária à procura de um apartamento adequado ao seu orçamento. O objetivo é diminuir cerca de R$1.000 do valor que paga atualmente de aluguel. Decidi abrir mão de um apartamento de 3 dormitórios com vaga de garagem para um apartamento de 2 dormitórios sem vaga de garagem. Então, a situação financeira que eu me encontro e acredito que muita gente se encontra. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses, houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a locação. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para locação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária ela tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador. E isso, muitas vezes, pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Para o locatário, a hora é de negociar. Além disso, é possível optar pelo melhor imóvel entre os disponíveis no mercado. Em tempos de crise, para conseguir um dinheirinho a mais no fim do mês e saldar dívidas, vale até recorrer a uma prática antiga. Conseguir empréstimos a juros baixos através do penhor de bens, como joias e objetos de valor. Conforme a Caixa Econômica Federal, a procura por esse tipo de transação aumentou 11% nos primeiros 6 meses do ano. Na falta de dinheiro, o penhor pode ser uma das formas mais rápidas e baratas de sair do sufoco. Para fazer isso, é necessário ter mais de 18 anos e, é claro, uma joia ou objeto de valor. Entre as principais vantagens desta modalidade de empréstimo está o juro baixo. A taxa de juros do penhor hoje ela é de 2,1% ao mês. É um juro muito menor em relação ao juro do cheque especial, ao juro do cartão de crédito e mesmo linhas de crédito pessoal. Muito, muito reduzido, então também se atribui a esse fator a procura e o crescimento dessa carteira. Com tantos atrativos, não é por acaso que o volume de empréstimo do penhor cresceu 11% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Aumento que corresponde a 6,5 bilhões de reais.
O valor para empréstimo varia entre R$ 50 e R$ 100 mil. O dinheiro é pago na hora, sem análise cadastral, assim que a joia é avaliada pelo técnico. O procedimento é feito na frente do cliente. Isso é feito na hora. Basta o cliente apresentar a identidade, um comprovante de residência e é feita a avaliação na hora. Ele, é claro, tem o equipamento, tem as balanças, tem a lupa, as escalas, que o material, os ácidos, água forte, água régia, que são utilizados para fazer a identificação. As peças mais comuns são alianças, anéis e colares. O metal principal é ouro. Conforme dados da Caixa Econômica Federal, 70% das pessoas que penhoram bens são mulheres na faixa dos 40 e 60 anos. Mas algumas usam esse serviço com um objetivo diferente de obter dinheiro. É o caso desta aposentada. Eu sempre uso aqui, como eu te digo. Sempre, qualquer coisa, qualquer viagem, eu venho e coloco alguma coisa aqui, né, para segurança mesmo, né? Segurança e tranquilidade. O pagamento do empréstimo feito a partir do penhor pode ser feito com prazo de até 180 dias ou parcelado em 2 ou 60 meses. O contrato pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Após 30 dias de atraso, se não houver a renovação, o objeto penhorado vai a leilão. O diretor do Museu do Holocausto no Brasil fez uma palestra na noite de ontem em Porto Alegre. Durante um encontro na sede da OAB-RS, Carlos Reis falou sobre a luta contínua dos países contra a segregação e o autoritarismo. Inaugurado em 2011 em Curitiba, o museu tem como objetivo principal recordar, através da memória das vítimas e sobreviventes, os eventos trágicos da perseguição nazista nos anos 30. Na região central, períodos de céu nublado com chance de chuva a qualquer hora. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 15 e 25 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima também chega aos 25. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com pancadas de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Veja a seguir, oficina proporciona conhecer a cultura dos Rapa Nui, habitantes da Ilha de Páscoa. Na região da Campanha, tarde nublada. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Pelotas, tempo encoberto à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. Máxima de 22 graus. No litoral sul, sol com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. Os ventos podem atingir 42 km por hora. Em Rio Grande, a temperatura varia de 12 a 21 graus. O Teatro do Sesc de Porto Alegre foi palco ontem de um espetáculo integrante da terceira Mostra Sonora Brasil. O evento, que segue até sábado, traz à capital músicos de diversas regiões do país. Para inaugurar as atividades, se apresentaram o grupo Desteladeiras de Fumo de Arapiraca e o mestre Nelson Rosa, ambos de Alagoas. Para se informar sobre a programação, é só acessar a página do projeto no Facebook. Todas as apresentações são gratuitas, mediante a retirada antecipada de ingressos. Em 41 anos, a escritora inglesa Jane Austen publicou livros que póstumamente foram bem reconhecidos pela ironia e polêmicas que seus personagens se envolviam. Algumas dessas obras ganharam as telas do cinema como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. E agora mais uma história sua virou longa e está em cartaz nos cinemas da capital, Amor e Amizade. E quem vai falar mais sobre esse filme é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Pois é, quando a gente acha que já se esgotaram, né, as adaptações,
para a obra da Jane Austen, vem uma grata surpresa. É o caso de Amor e Amizade, que apesar desse título aí, que já parece um pouco irônico, ele vai falar realmente das relações de interesse na sociedade. Esse filme do Whit Stillman, ele faz uma adaptação bem interessante e fiel à obra da Jane Austen, que era realmente caracterizada por mostrar um verdadeiro mercado do casamento, né? Porque o casamento acontecia de ser na Inglaterra, ali em meados de 1700, o que acontecia? O casamento era uma forma de ascender, de manter as posses ou inclusive de tentar recuperar um status que já não se havia. E é exatamente o caso da viúva Lady Susan, que é a protagonista desse filme e é uma espécie de anti-heroína. Por quê? Porque ela é muito cínica e acaba manipulando aí todos os outros personagens que aparecem no filme. Ela é muito carismática e rende risadas, né? Mas é uma risada que nos causa um certo desconforto, porque a gente enxerga aí muito da manipulação que acontece nas relações sociais. A Jane Austen tem a sua obra sido muito adaptada aí no cinema e na TV. A própria atriz que interpreta a atriz Kate Beckinsale, que interpreta a Lady Susan, ela já fez a Emma, por exemplo, protagonizou essa outra adaptação. Então, esse filme é uma oportunidade de conferir um pouco da obra da Jane Austen, depois recorrer aos livros dela, né? E é uma ótima opção aí dos cinemas e bastante fiel ao texto e que rende risadas e também uma reflexão que continha na obra dela. Então, essa é a primeira dica aí, conferir Amor e Amizade, que está em cartaz nos cinemas. E a segunda, vocês já sabem, é sintonizar a 107.7. Misturar o inglês, o espanhol e o português em um mesmo ambiente, compartilhando histórias e vivências. Este é o espírito da oficina de conversação que é realizada a cada Festival Internacional de Folclore em Passo Fundo. A equipe da UPF-TV, nossa parceira na região, foi conferir um bate-papo entre passofundenses, chilenos e matogrossenses. Este ano, o shopping preparou um novo espaço para receber os grupos do Festival Internacional de Folclore. Esta sala foi adaptada para oferecer conforto e condições adequadas aos grupos. O que já é tradição no Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo durante todos esses anos são as oficinas de conversação que acontecem durante uma semana inteira. Aqui, o que prevalece é a cultura de paz. Ao som das violas caipiras do grupo de Mato Grosso do Sul, estado que é um dos berços da viola caipira do Brasil, a Orquestra de Violas de São Gonçalo trabalha na pesquisa e difusão da cultura do instrumento. Criado em 2009, o grupo tem por tradição dar aulas de viola de graça para as pessoas. Aqui em Passo Fundo, o que eles mais têm feito é isso: difundir este instrumento que é tão importante e tradicional para a cultura brasileira. É uma oportunidade única de conhecer a cultura, de conhecer coisas, porque a mídia geralmente nos dá notícias ruins, a gente não tem notícias sobre cultura. Então é uma oportunidade ímpar de conhecer um pouquinho da história, da gastronomia, das danças, dos costumes. Hoje aqui é tão importante saber como foi a origem da Rapa Nui, né, da ilha. Nessas oficinas, os grupos apresentam suas roupas folclóricas, explicam sobre os costumes e as tradições de seu país e respondem perguntas do público. O grupo da Ilha de Páscoa está retornando ao Festival de Folclore. Eles são caracterizados pelas roupas típicas. Algumas são feitas de penas, outras de uma espécie de bambu encontrado na ilha. O corpo tem pinturas exóticas e a dança é original. A ilha tem poucos moradores, cerca de 5 mil, mas já contou com 15 mil pessoas. Hoje, os habitantes vivem basicamente do turismo. É o que nos conta a Carolina. Dançarina chilena, ela explica sobre a cultura Rapa Nui. Muchos visitantes, particularmente en el periodo estival, que es la Tapati y Rapa Nui,
que significa Semana Rapa Nui, que se lleva a cabo durante 2 semanas. Esto se dá particularmente na temporada de verano, durante fevereiro. Rapa Nui é o nome polinésio dado à Ilha de Páscoa. Cientistas acreditam que a ilha foi colonizada por volta de 900 d.C. Na tradição do povo local, a ilha teria sido descoberta por uma família e seu patriarca viria a se tornar o primeiro rei Rapa Nui. Localizada no Oceano Pacífico, a 3.600 quilômetros de distância da América do Sul, foi um conquistador holandês que encontrou a Ilha de Páscoa, no século XVIII. Hoje, ela pertence ao Chile. A ilha é muito visitada por turistas que vêm em busca da cultura Rapa Nui e da curiosidade sobre os moais. Estas figuras de fisionomia estranha serviam para proteger a ilha e eram colocadas em praticamente todo o litoral. Entalhadas em pedras calcárias, porosas de origem vulcânica, conhecidas como tufos, os moais foram esculpidos entre os séculos XIII e XVI. Cada piedra de Isla de Pascua, de Rapa Nui, tiene un significado. Por lo tanto, las personas que asisten, que concurren a la isla, que van primero por un moai, ¿cierto? Descubren y se fascinan con cada rincón que posee esse espaço. E se já é tradição nas oficinas de conversação a união entre grupos estrangeiros e a população de Passo Fundo, o grupo da Ilha de Páscoa dançou e literalmente tirou as pessoas para dançar. Nestas horas, a timidez, mesmo que a pessoa não queira, fica de lado. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição, às 7 da noite. E fique com um pouco mais da Mostra Sonora Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Quem cantou